Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo naturalmente da hora a que estejam a assistir a mais este vídeo aqui na nossa Casa Europa. A semana que termina ficou decisivamente marcada pela assinatura em Paris de um acordo, de um pacto militar entre a França e a Grécia. Nos termos desse acordo militar, desse pacto militar celebrado entre franceses e gregos, a Grécia compromete-se a adquirir um conjunto de embarcações para a sua marinha de guerra. Num primeiro momento, 3 fragatas que deverão ser entregues até o ano 2025, embora esse número possa vir a ser aumentado. E esse acordo contempla também a existência de uma cláusula de assistência mútua em matéria de defesa, ou seja, um pacto em que ambos os Estados se comprometem mútua e reciprocamente a defender-se caso algum deles se venha a encontrar numa situação de debilidade ou numa situação de ameaça da sua segurança. Ora bem, a assinatura deste pacto entre franceses e gregos acontece escassas 2 semanas depois da assinatura de um outro tratado, de um outro acordo que veio a dar origem à criação da AUKUS, a aliança militar estratégica entre a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos. Tratado este que teve como primeira e mais imediata consequência o cancelamento por parte da Austrália de uma encomenda de submarinos convencionais que tinha sido feita à França, porquanto a Austrália acabou por optar por adquirir submarinos nucleares que lhe foram ou que lhe serão cedidos, vendidos pelos Estados Unidos. Num negócio de resto que estarão recordados, tivemos aqui na Casa Europa um vídeo especificamente consagrado a essa matéria, um negócio que os franceses se apressaram a considerar como uma facada nas costas dada por governos de Estados amigos, dada por governos de Estados aliados. Ora bem, questionado sobre se a celebração deste pacto militar com a Grécia tinha alguma relação com a criação da AUKUS, o presidente francês Macron apressou-se a dissipar qualquer dúvida, dizendo claramente que uma coisa não tinha nada a ver com a outra e, portanto, este pacto, este acordo militar celebrado com a Grécia, não estava nada relacionado com a celebração do outro acordo entre a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido. Pelo contrário, explicitou e especificou Macron, este acordo com os gregos deve ser visto e deve ser percebido no quadro do fortalecimento do chamado pilar europeu da Aliança Atlântica. Não nos podemos esquecer que quer a França, quer a Grécia são Estados membros não só da União Europeia, mas também são Estados aliados no quadro da Aliança Atlântica. Curiosamente, todavia, este acordo não é celebrado no âmbito de nenhuma destas organizações. Este acordo é um acordo bilateral celebrado à margem quer da União Europeia, quer da Aliança Atlântica, pese embora Macron tenha esclarecido que pode ser visto como o embrião de uma maior integração dos setores militares e da defesa dos Estados europeus, quiçá, vieram esclarecer alguns especialistas que já se pronunciaram sobre a matéria, quiçá o embrião do tal futuro eventual exército europeu. Relativamente aos Estados Unidos e ao relacionamento com os Estados Unidos, o que o presidente francês também veio expressar no momento da assinatura deste pacto com os gregos é que chegou à altura da União Europeia deixar de ser ingênua e chegou à altura de efetivamente começar a investir mais na sua capacidade militar, na sua capacidade de defesa. Sobretudo numa altura,
esclareceu Macron, numa altura em que os Estados Unidos, que são, por definição, e que têm sido os grandes garantes, os grandes aliados dos Estados europeus, numa altura em que os Estados Unidos dão provas reiteradas de que estão a reorientar as suas opções estratégicas da zona da Europa para a zona dos oceanos Índico e Pacífico, privilegiando as zonas envolventes ao Oceano Pacífico e à própria China como as suas principais áreas de interesse estratégico. Ora, numa situação destas, a leitura que o presidente francês faz é que a Europa não pode ficar desprotegida, a Europa não pode ficar à espera de ser protegida pelos Estados Unidos numa fase em que os Estados Unidos estão a virar-se para outras zonas do mundo e, portanto, à Europa não resta senão investir, integrar o seu setor militar, o setor da defesa dos seus diferentes Estados. É claro que, em termos da União Europeia, este acordo pode vir, de facto, a ter consequências e desenvolvimentos. A partir de 1 de janeiro do próximo ano, a partir do momento em que a França assumir a presidência rotativa de turno do Conselho da União Europeia, é sabido que vai conferir uma grande prioridade e uma grande importância às questões militares, às questões da defesa, à questão da integração dos respectivos setores militar e de defesa. Isto de resto tem sido assim fundamentalmente desde o momento em que o Reino Unido saiu da União Europeia, desde o momento do Brexit. Porque a partir desse momento a França tem a percepção de que, sendo o único Estado nuclear, o único Estado com armamento nuclear no quadro da União Europeia, será precisamente nos domínios militares, no domínio da segurança, no domínio da defesa, que pode exercer algum predomínio, alguma preponderância no quadro da União Europeia. Preponderância essa que noutros planos, nomeadamente no plano económico, nomeadamente no plano político, está a ser protagonizada inquestionavelmente pela Alemanha. Bom, olhando para a situação militar dos diferentes Estados da União Europeia, é evidente que a leitura francesa é de que esse é um setor onde a França pode exercer algum predomínio, alguma ascendência no quadro da própria União. E, portanto, não é de estranhar que o presidente francês, que de resto terá na presidente da Comissão Europeia, da senhora Ursula von der Leyen, uma aliada de peso, dizia, não é de estranhar que Macron continue a apostar no domínio da segurança, no domínio da defesa, como áreas prioritárias que vão merecer a atenção, seguramente, da presidência francesa da União no primeiro semestre do próximo ano. Resta-nos aguardar e ver que novos desenvolvimentos esta matéria poderá ter, sendo certo que estou em crer que nos próximos tempos ainda haveremos de ouvir falar bastante em questões relacionadas com a integração dos domínios militar, da defesa, da segurança dos países membros, dos Estados-membros da União Europeia. Termino com a habitual referência, caso assim o entendam e queiram compartilhar as vossas opiniões, as vossas sugestões sobre estes vídeos da Casa Europa, usem a caixa de comentários que está aqui em baixo para fazer chegar as vossas opiniões, os vossos contributos. Em segundo lugar, se o conteúdo do vídeo vos agradou, a forma de expressarem é através do like no botão que também surge aqui em baixo no YouTube. E se quiserem manter-se atualizados
sobre o que vai sendo publicado aqui no canal, sobre estes vídeos, estes comentários que vão surgindo, a forma mais simples, a forma mais direta é precisamente procederem à vossa inscrição, à subscrição também na página do YouTube, para regularmente receberem as notificações sobre as novas publicações que aqui forem surgindo. Despeço-me com um abraço e até ao próximo vídeo. A Europa ameaçada. Os principais desafios que a Europa terá de defrontar nos dias presentes e nos tempos mais próximos. Um livro de João Pedro Simões Dias. Já à venda em todo o país e em lisboninternationalpress.com.